Bom dia, Chiaristas, tudo bem? Vou aproveitar aqui as folhas do Papa Aquarelado. De hoje eu vou fazer um negócio aqui. Tenho visto é, perguntas sobre sombra ou então falar das folhas e a sombra. Vamos pensar no seguinte, a gente fez aquela aula de luz e sombra. Eu sugiro assistir de novo para entender o seguinte, da onde vem a sombra. Sombra não é um contorno, gente. Ó, a sombra, ela vem de um lado só e vai criar sombras num lado só. Não dá para fazer sombra aqui, porque fica estranho. Então, se vocês estão querendo fazer uma sombra projetada na folha de vocês, botem uma lanterna, um ponto específico. Não usa aquela luz da casa que fica no centro dali do teto, porque ela não é uma luz interessante para essa observação. Ela atrapalha, na verdade. Começa com um ponto de luz só para poder fazer essa observação. Eu vejo ali que tem umas projeções de sombra e está confuso, porque são vários pontos, às vezes tem uma janela, às vezes a sala de casa tem dois pontos de luz, um vai ficar longe, mais fraco, outro mais perto. Começa devagar, coloca uma lanterninha, o próprio celular tem aquela lanterna e vai trabalhando. Tá vendo aqui? Aqui na minha sala aqui só tem um ponto de luz, que é o que vem da janela. Então a minha luz está vindo de lá, vindo da janela aqui. A projeção tá aqui embaixo. Folhas não são elementos volumosos, então essas sombras vão ser pouca, né? Bem ralinha, não tem muito. Olha só a sombra onde tá aqui. Então vou botar isso pra cá. Vai aparecer algo próximo aqui, alguma coisa pra cá. E ela não é contínua, porque se contínua fica parecendo um contorno. Como aqui levanta um pouquinho, ó, ela descola daqui. E assim eu faço a sombra. Eu não vou colocar nada desse lado. Minha projeção tá pra cá, nesse lado de cá. Então tem que prestar atenção nisso. Tenho aqui se eu vou botar também. Aí, se eu boto essa, tá aqui, se eu usei essa como ponto de observação, não tem mais outras, por exemplo. Vou mimetizar isso nas outras. Vou usar a mesma lógica, porque se eu não tenho referência das outras, eu tenho que usar a referência daquela que eu tenho. Então, se a luz está vindo de cá, eu vou ter uma sombra para esse lado aqui. Algo pode aparecer aqui também. E aí, venho pra cá. Descola quando levanta, tá vendo? Tá levantado. A sombra descola. Se for junto, quase não vai ter nem sombra. Quando descola, a gente vê, ó. E tem um intervalo, um espaço. Não vai contornar grudadinho, porque não vai dar certo, tá? Aqui, todo o papo aquarelado eu faço fazendo como se fosse a primeira camada da nossa folha. Às vezes eu molho papel, às vezes não, deixo secar e a partir daqui eu vou colocando detalhe. Não precisa colocar muito detalhe, gente, vamos devagar no processo. Vamos entender primeiro as camadas mais anteriores e como a gente vai colocando. Depois a gente dificulta o processo tentando incluir todos os detalhes, né? Vamos devagar aqui. Então, olha só, essa aqui, vamos pegar essa que está mais seca. Essa aqui tem vários detalhes. Eu não fiz ela todos esses detalhes na primeira camada. Eu fiz a primeira camada. Eu achei a primeira cor, a cor que tá dando toda a base. É isso que a gente vai procurar. Terminado isso, né? Secou a primeira camada, aí sim, vou começar a botar um pouco mais de detalhe. Essa folha toda rasurada assim, né? Ela é cheia de linha. Então, eu vou botar as linhas. Vou usar um quê? Um pincel bem fininho. Eu primeiro usei esse aqui, para fazer a primeira camada. E agora eu vou usar um pincel mais fininho. Aqui eu vou fazer o que eu conseguir, né? Com a mão mais leve que eu tiver e vou levando para lá. Eu quero dar uma ideia de como é a folha. Para eu chegar ao retrato fiel da folha, bota aí
alguns meses de treinamento, tá? De vocês fazendo todo dia, pintando todo dia, ganhando destreza na mão. Então, isso é importante ter em mente, que vai devagar. Aprender o conceito primeiro, depois querer ter o resultado aí do seu processo. Então, vamos aprender o conceito aqui juntas, ó. Isso que a gente está fazendo aqui é aprender o conceito. Então, o que eu fiz primeiro? Coloquei a primeira camada, depois botei alguns detalhes relevantes do meu trabalho. Eu acho que a gente pode começar a ficar mais ligada nessa situação aqui. Que características são mais interessantes da minha folha? Antes de eu querer botar todas as características possíveis, de olhar como se fosse um biólogo aqui para minha folha, antes disso, eu tenho que começar a pensar o que é mais interessante. O que ela tem? Ah, ela tem uma cor amarela, que vai aparecer em praticamente tudo. E ela tem essas linhas aqui que são bonitas. Ah, a minha folhinha também tem algumas bolinhas. Então, eu vou pegar aqui uma bolinha ou outra e vou colocar. Se eu tô dominando enxergar esses pontos, beleza. A partir daqui, eu posso começar a tentar fazer outras com mais cuidado ali, né? Vou começar a ficar um pouco mais ligada nos próximos passos. Mas se ainda não consigo, que tal eu começar a pensar nessas características que são mais interessantes da minha folha, que dão a ela essa carinha que ela tem, antes de eu querer fazer um retrato da minha folha, né? Eu vou começar um pouco antes, vou me treinar a olhar. Então, eu vou devagar. Assim, olha só, ela tá muito parecida e nem tem todos os detalhes, mas eu olho e falo, puxa, essa folha tem uma tonalidade amarelada, ela parece que tem várias nervuras. Não precisei fazer todas, fiz algumas. Só prestei atenção como é que essas nervuras andam. Saem da ponta e vão todas andar pro mesmo ponto aqui. Isso é importante, de eu chegar lá. Ela tem bolinhas? Tem. Eu contei as bolinhas quantas tem? Não contei, mas botei uma outra aqui. E pronto, né? Eu acho que começar assim vai deixar a gente com mais leveza aí no nosso estudo do que tentar fazer o retrato da folha. O retrato da folha vai vir com o tempo. Se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5 vezes ela, ou parecidas, e eu me empenhar em fazer várias vezes e observar, cada vez que eu observar e fizer, eu vou conseguir de uma maneira. E aí eu vou chegando mais perto e vou observando, né? Então, assim, fazer um trabalho com muita observação vai pedir que você se dedique ali pelo menos algumas horas do seu dia. Vou falar da experiência que eu tive agora. Eu tive uma experiência de 6 horas dedicada durante 6 dias de trabalho. Não terminei de observar e vou ter que continuar observando o meu trabalho ali para chegar ao mais próximo detalhado. Então, quanto mais detalhe eu quiser fazer, mais horas de dedicação eu vou ter que me jogar em cima daquele objeto ali e observar tudo. E fazer o que a gente fez ontem, anotar as cores, desenhar primeiro, olhar as direções, fazer uma vez, 2, 3, 4, 5. Não é tão simples assim, mas se eu começo de uma maneira que me ajude a relaxar um pouquinho mais, chegar naquele passo vai ficar mais fácil. Não é para eu do nada chegar aqui. Antes, vamos observar o que tem de importante e de característica, certo? Então, pensem na sombra dessa maneira, a sombra não cola e não é um contorno em todo, e os detalhes vão sendo adicionados devagar, conforme seu olhar e sua mão vão ali sendo treinados para isso, tá? Não precisa fazer, a primeira versão da sua folha não precisa ser essa. O que você tem que olhar, faça a pergunta certa para o seu objeto. Que cores meu objeto tem? São essas cores? Eu tenho essas cores direto na minha paleta? Tenho, beleza, coloco aqui. Não tenho? Pronto, vou ter que misturar. Como é que é a forma do meu objeto? Meu objeto tem uma forma diferente. Parece o quê? Parece uma saia até, né? Se eu pensar assim. Ela parece uma saia. Tá, então consegui desenhar essa forma. Como é que é essa saia? Um triângulo? O que que ela é? Tá, pronto, um triângulo, já achei. Esse meu objeto é mais manchado, menos manchado? Olha, essa aqui é mais manchada do que essa. Então, vou tentar colocar a mancha nela ali. Ou não, essa aqui não tem muita mancha. Eu tenho amarelinho, tenho ocre, acho que eu consigo chegar perto. Como é que ela é? Ela tem linhas? Tem linhas. Como é que essas linhas fazem? Da onde elas saem para onde elas vão?
E é isso aí que eu vou fazendo a pergunta. Se eu não começar a perguntar ao meu objeto coisas mais simples, fica difícil do nada eu criar as coisas mais, que precisa de mais destreza. Então, vamos pensar no mais simples primeiro, organizar o olhar para que ele seja o seu condutor, para que você possa ir colocando cada vez mais detalhes no seu trabalho, tá bom? Não pule etapas, vamos devagar, certo? Então fica aqui as nossas dicas de hoje.